Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens de forma que você possa crescer, tanto na graça quanto no conhecimento que há no Senhor Jesus Cristo. Gostaria que você pegasse um caderno, uma caneta, que você fizesse anotações com relação aos textos que vão ser analisados, com relação aos temas que forem apresentados durante esse estudo, e te peço que você realmente possa se aprofundar nesse conhecimento, se aprofundar nesses estudos, de forma que você possa extrair coisas boas para a sua vida, possa aplicá-las, né, no seu dia a dia e fazer com que você realmente tenha aí uma caminhada reta e digna diante do Senhor, tá bom? Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem, e eu gostaria muito que esse vídeo fosse bem para a glória do nosso Deus. Oremos então. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Quero te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de podermos estar estudando a tua palavra, vendo aqui os princípios básicos e elementares da tua vida cristã. E te peço neste momento, Pai, que o Senhor esteja abrindo nossa mente, abrindo nosso coração, para que possamos receber essa boa semente, que possamos, Senhor, fazer com que essa semente cresça, se frutifique na nossa vida. E te peço, Pai, que o Senhor esteja nos conduzindo pelo caminho da salvação e da vida eterna. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos fortaleça com tua graça e faz, Senhor, com que nós possamos absorver os conceitos que o Senhor deseja nos ensinar nesse dia. É no nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Bom, o nosso tema da nossa mensagem de hoje é a prática da palavra de Deus. E o nosso texto a ser estudado vai estar em Tiago, capítulo 1, do versículo 21 até o 25, tá bom? Então vamos ler. Tiago, capítulo 1, versículo 21, vai dizer o seguinte: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha só que interessante, né? Aqui nesse texto de Tiago, ele começa falando um pouquinho a respeito da vida cristã e da transformação que nós devemos ter à medida que nós começamos a caminhar com Jesus. A caminhada com Jesus, ela é verdadeiramente um processo de conversão, ou seja, eu estava indo por um caminho, eu encontro com Jesus, aceito a Ele sobre a minha vida, faço uma aliança com Ele, firmo uma aliança com Ele, então eu tenho um processo de conversão e de mudança na minha vida, né? Eu começo a seguir por um outro caminho, agora direcionado por Deus e agora também, né, caminhando junto com Jesus, junto com o nosso Salvador. Então isso vai trazer realmente uma mudança completa na minha vida, na minha forma de pensar, na minha maneira de agir, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, tudo vai mudar. Claro que essa mudança ela não acontece toda de uma vez só, né? É um processo que vai durar toda a minha vida. Cada dia eu vou crescendo, tanto na graça quanto no conhecimento, como eu falei que é o propósito dos nossos vídeos, mas também eu vou conhecendo mais a Jesus e à medida que eu conheço mais a Ele, Ele também me transforma. Ele vai me transformando, vai me mudando, Ele vai tirando tudo aquilo que não presta e fazendo com que coisas novas sejam acrescentadas. E isso a gente vê aqui na palavra, que nós devemos nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Ou seja, tudo aquilo que contamina a nossa vida, todas as más atitudes, as atitudes que são consideradas pecado pela palavra de Deus, que Deus ele deixou direcionado para nós, nós devemos abandoná-las. À medida que nós vamos conhecendo que nós estamos andando errado de alguma forma diante de Deus, nós simplesmente abandonamos aquela atitude, aquele pensamento, aquele palavreado, aquelas más ações e começamos a fazer aquilo que é certo, aquilo que realmente está direcionado pela presença de Deus sobre as nossas vidas, aquilo que está direcionado pelo Senhor para nós, para que nós tenhamos essa mudança aqui que eu estou descrevendo para vocês. Então, é muito importante a gente deixar de lado, às vezes, o acúmulo de maldade.
o desejo de vingança, a mentira, a inveja, a ganância, a sensualidade, tudo isso tem que ser deixado de lado para que Deus ele possa purificar o nosso coração, purificar a nossa mente e fazer com que nós tenhamos uma caminhada reta e digna diante do Senhor. E dentro desse processo, algumas coisas vão ser fáceis da gente largar, porque nós mesmos temos a consciência que devemos fazer isso. Talvez até mesmo quando nós estávamos ali sem Cristo, estávamos caminhando no mundo, ainda assim a gente já tinha consciência que as coisas que nós praticávamos eram erradas, então vai vir o desejo natural de nós queremos largá-las. Outras já vão ser mais difíceis, talvez estejam profundamente arraigadas no nosso coração, na nossa mente, no nosso jeito de ser, pela nossa caminhada na nossa história de vida. Então vamos precisar de um processo sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas para que isso seja retirado e para que haja uma mudança verdadeira. Então é muito importante que nós saibamos que primeiro as coisas que nós temos consciência que elas são erradas, essas automaticamente a gente já deve trabalhar para que elas saiam da nossa vida. E outras que nós ainda não temos a consciência, ou que talvez a gente venha relativizando ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada de vida, essas o Espírito Santo ele vai começar a nos tocar. À medida que nós conhecemos a palavra de Deus, à medida que nós caminhamos, ouvimos as mensagens ali a respeito da palavra, a gente vai sendo trabalhado, vamos começar a compreender a vontade de Deus e aí vamos retirando isso também das nossas vidas, tirando toda a maldade, tudo aquilo que é mal perante Deus. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante, ele fala que nós devemos acolher, né, essa palavra que muitas vezes nos é dita com mansidão. Porque acontece o seguinte, às vezes quando nós somos confrontados pela palavra, ou confrontados por um discipulador, um pastor, alguém que esteja ali se responsabilizando pelo cuidado e pelo nosso crescimento espiritual, a gente tem a tendência, às vezes, de ser rude, né, de rejeitar a palavra, de querer debater e às vezes ter até uma discussão um pouco mais ríspida, principalmente quando são coisas que nós gostamos ou nós queremos muito para a nossa vida, mas que são pecado, infelizmente. Isso vale, né, para a sensualidade, vale para a bebida, vale para as festas, vale para as rodas que nós andamos. A gente tem que tomar muito cuidado para não andar na roda de escarnecedores, não andar no meio do caminho dos pecadores, né? Não no sentido de rejeitar pessoas, mas no sentido de ser mal influenciado por elas, pegar um caminho tortuoso ali, né? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é um princípio bíblico, né? Um princípio ali espiritual. Se nós andarmos com más companhias o tempo inteiro, ouvindo os maus conselhos, ouvindo as tentações, né? Vivendo ali debaixo daquela situação, automaticamente vai chegar uma hora que aquilo vai contaminar a nossa vida e vai fazer com que a gente se desvie do caminho do Senhor. Nós andamos com as pessoas para que nós possamos ser sal no meio da terra, andamos com as pessoas para que nós possamos ser luz no meio do mundo, falando sim do evangelho da salvação, falando a respeito, né, da transformação que Cristo pode fazer nas nossas vidas, mas nunca sendo influenciados por essas pessoas. Então existe uma diferença muito grande. Jesus, por exemplo, ele andava com os pecadores, mas ele não andava com os pecadores para cometer pecado juntamente com eles. Ele andava para trazer uma palavra de salvação e fazer com que houvesse um arrependimento, para fazer com que houvesse uma mudança de vida daquelas pessoas. Então a gente não pode justificar, às vezes, o nosso erro, nossa falha, falando, Jesus andou com os pecadores, então eu também ando, né? Só que às vezes a gente quer andar para cometer pecado juntamente com eles. Então é uma diferença muito grande entre o andar de Jesus e o andar que às vezes nós queremos ter. Então, quando nós somos confrontados com relação a essa palavra, nós precisamos acolher isso com mansidão, sabendo que às vezes o próprio Deus está usando aquele servo, aquela pessoa para estar falando conosco, para nos tirar dos maus caminhos e para que evitar que nós tenhamos uma consequência ruim sobre as nossas vidas, porque acontece um outro princípio espiritual. As nossas escolhas, elas definem as nossas colheitas. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós semeamos, aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa semeadura. Se nós semearmos coisas erradas, semearmos na carne, semearmos nos prazeres, semearmos nas situações, mesmo que ninguém esteja vendo, que elas são incorretas diante do Senhor, automaticamente aquilo vai tomar colheita e uma colheita muito ruim.
né? Nós vamos ter uma consequência sobre a nossa vida. Então a gente não pode achar que agimos de qualquer maneira e não vai ter consequência nenhuma sobre a nossa vida. As consequências elas virão, tanto as boas quanto as ruins. Quando nós acertamos, quando nós fazemos as coisas de acordo com a palavra, o fruto da obediência, o fruto ali de estar com a vida alinhada com a palavra vai gerar bênção para nós. Mas, em compensação, se nós quebrarmos os princípios deliberadamente, isso também vai gerar uma consequência ruim, né? Vamos ter um preço a ser pago ali, vamos ter uma situação a ser paga. A gente viu isso na história de diversos servos de Deus ali na Bíblia, que eles erraram, mesmo se arrependendo depois, teve o período de colheita, teve o período de consequência. Haja vista Davi, que ele errou, né? Errou feio durante a vida, foi um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu um pecado ali, um deslize muito grande, né? Ao se deixar seduzir ali pela Betseba, ou melhor, né? Ele nem se deixou seduzir, ele se deixou levar ali pela beleza dela e acabou saindo, cometendo adultério, cometendo assassinato, um assassinato, um abismo chamou o outro e depois, quando ele se arrependeu, embora Deus o tivesse perdoado, ele voltasse para o caminho, houve uma consequência sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre o reino dele. Ele não ficou livre das consequências. Sansão é uma outra pessoa que é um excelente exemplo, né? A gente vê ali o homem cheio do Espírito Santo, o homem com o poder de Deus, a direção de Deus sobre a vida dele, mas que escolheu, né, ter uma vida ali toda regada de pecado, uma vida cheia de luxúria, uma vida cheia entregue para a mulherada. E quando foi ver, né, ele acabou tendo um período de humilhação muito grande na vida dele, uma derrota muito séria com relação aos seus inimigos. E depois, sim, Deus o perdoou, Deus o encheu de novo do Espírito Santo, mas ele não pôde mais retomar a vida que ele tinha anteriormente. Por quê? Consequência do pecado. Então, nós devemos saber que de Deus não se zomba. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. Então, devemos tomar cuidado com a nossa semeadura para estar também tendo uma colheita boa, de acordo com a semeadura que nós estamos colocando diante do Senhor. Então, esse é um ponto importante. Quando houver uma correção, hajamos, né, que nós possamos ter mansidão sobre a nossa vida, que nós possamos ter a paz necessária para ouvir, analisar aquilo e fazer as correções necessárias de acordo com a palavra de Deus e de acordo com aquilo que está sendo direcionado, tá bom? Então, esse aí é mais um ponto para nós. E o outro ponto que a gente vê aqui, né, é que a palavra é poderosa para salvar a nossa alma. Ou seja, o que o Senhor quer dizer aqui através dessa palavra? Que quando nós obedecemos, nós continuamos permanecendo no caminho de salvação. A gente tem explicado ao longo desses últimos vídeos, né, praticamente essas 3 primeiras semanas, falamos muito sobre a salvação e todos os aspectos ali que envolvem, né, esse tema. Então a gente percebe o seguinte, que quando o Senhor ele nos atrai para a sua presença, ele perdoa os nossos pecados, ele encerra a nossa velha vida e começa-se uma nova vida juntamente com ele. E a palavra de Deus, ela vai nos dar esse norte, vai ser a nossa bússola, né? Vai ser o direcionamento que nós necessitamos para viver uma vida vitoriosa diante do Senhor. E se nós obedecermos os princípios que estão descritos nessa palavra, o que vai acontecer? Vamos, além de viver uma vida muito boa aqui na terra, uma vida abundante, conforme prometida por Jesus, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus sobre nós, a vida de paz, alegria, que independe das circunstâncias, que excede todo entendimento, porque vem do alto, tudo isso nós vamos desfrutar porque seguimos a palavra. E ao final da nossa jornada, se nós perseverarmos dentro dessa caminhada, dentro de seguir, né, as direções que nos são dadas pela Bíblia, nós vamos também encontrar a nossa salvação e a vida eterna. Então é muito importante que a gente tenha essa questão, né, que nós estejamos pensando continuamente a respeito dessas coisas, para que nós possamos caminhar de uma maneira vitoriosa diante de Deus e uma maneira bem alinhada ali, né, procurando alinhar a nossa vida com os princípios que são ensinados aqui na Bíblia, na palavra de Deus, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui no nosso estudo, verso 22 ao 24 agora. Vamos ver o que vai dizer. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência.
Então, olha só que interessante, né? Aqui o apóstolo Tiago, ele está falando o seguinte, que nós devemos não somente ser ouvintes da palavra, mas principalmente sermos praticantes. Por quê? O ouvir é só 50% daquilo que nós devemos fazer. É ouvir, conhecer, ler, estudar, nos aprofundarmos ali no conhecimento bíblico, no conhecimento teológico, nas direções que Deus dá para que nós tenhamos uma vida cristã satisfatória. Isso é uma parte da palavra. Agora, a outra parte, para que nós possamos completar o ciclo e vivermos de uma maneira vitoriosa, os outros 50% está na prática. Se eu somente ouvir a palavra e não praticar, é a mesma coisa de não ter ouvido, porque isso não vai ter um efeito sobre a minha vida, né? Jesus, lá no Sermão do Monte, no finalzinho, ele fala que aquele que ouve e não pratica, ele assemelha àquele que construiu a casa sobre a areia. Quando vem as situações, né, os rios, as chuvas, os ventos, a casa ela cai e grande é a sua ruína, porque não foi firmada na rocha, né? Não foi firmada sobre um solo firme. E a mesma coisa, quando eu conheço a palavra de Deus, mas não pratico, as dificuldades elas vão vir, vai vir falsas doutrinas, vão vir aí as lutas, a tentação do pecado, tudo isso vai vir sobre a minha vida. Só que a palavra de Deus não vai fazer efeito sobre mim para que eu possa resistir a esse tipo de situação, resistir às tentações, resistir às lutas, resistir às falsas doutrinas. E eu vou acabar me desviando dos caminhos do Senhor. E no final da minha jornada eu erro o alvo, né? Essas coisas acabam me tirando da salvação, me tirando da rota ali que o Senhor tem preparado para mim, que vai me conduzir à vida eterna. Agora, se eu pego a palavra e pratico ela continuamente, isso vai me fortalecer. A minha vida vai estar firmada na rocha. E quando vier a luta, quando vier a dificuldade, quando vier a falsa doutrina, o que vai acontecer? Eu vou estar firmado na rocha. E aquilo não vai me derrubar, aquilo não vai me tirar dos caminhos do Senhor, mas eu vou permanecer firme, porque além de conhecer, eu estou praticando, eu estou forte, eu estou caminhando com Jesus, estou no centro da vontade de Deus e ali é o lugar seguro. Então, esse é um ponto muito importante, não somente ouvir, mas praticar. A partir do momento que eu sei que algo é certo, eu devo praticar aquele algo, caso eu ainda não esteja praticando. A partir do momento que eu sei que algo é errado, eu devo largar aquilo da minha vida o mais breve possível, para que as consequências elas possam ser minimizadas ou até mesmo eliminadas da minha vida. Então, esse é um ponto importante aí. Sempre praticar a palavra de Deus para que nós tenhamos ali uma boa conduta, tenhamos ali um bom resultado no nosso caminhar com Jesus. E para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, nós vamos ler o verso 25 agora, que vai dizer o seguinte: Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha só que interessante, né? Três situações que nós vemos aqui. O perseverar na lei perfeita, a lei de liberdade, ou seja, quando Deus ele nos dá essa situação, né, para que nós possamos obedecê-lo, nós devemos começar a obedecer e perseverar na obediência. Esse é um ponto muito importante, você ter perseverança. Por quê? Porque no começo tudo é alegria, né? Eu começo a obedecer a palavra de Deus, recebo alegria, recebo paz, recebo, né? Começo a ver as bênçãos sendo derramadas sobre a minha vida, começo a ver a minha vida melhorando de uma forma bastante, digamos, palpável, né? Eu consigo observar que a minha vida está melhorando juntamente com Jesus. Mas logo vão vir as lutas, logo vão vir as dificuldades, os desafios que eu vou ter que superar. E quando chegam esses desafios, aí eu preciso perseverar. Perseverar para vencê-los, para estar ali na presença do Senhor e superar aquelas dificuldades para que eu continue meu ciclo de crescimento na presença do Senhor e continue recebendo dele o fluir do Espírito Santo que me traz alegria, que me traz a paz que eu recebi desde o começo da minha jornada cristã. Então, esse é um ponto importante, a questão da perseverança. E ele fala de perseverança na lei perfeita, a lei de liberdade. Ou seja, os caminhos do Senhor eles são perfeitos.
Pode ser que nós não entendamos o porquê nós estamos passando por certas situações naquele momento, mas Deus ele sabe todas as coisas e Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que ele permite na nossa vida são situações que vão gerar crescimento espiritual, são situações que vão fazer com que nós nos aproximemos dele, que o conheçamos de uma maneira muito mais profunda, e isso vai fazer com que nós possamos ali ter uma caminhada cada vez mais crescente e vitoriosa na presença do Senhor. Então é muito importante que a gente saiba que o caminho de Deus é perfeito. E ele fala ali, né, da lei de liberdade. Porque o que, que acontece? Algumas pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, falam: eu não vou seguir o caminho, esse caminho dos crentes, né, a lei de crente, como o pessoal costuma falar. Por quê? Porque eu vou perder a minha liberdade, eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, não vou poder fazer aquilo outro. Mas, na verdade, a verdade que liberta é Jesus Cristo, né? Nós muitas vezes estamos escravizados, escravizados no pecado, escravizados nos maus desejos, escravizados em relacionamentos que estão nos roubando, estão fazendo com que a gente perca tempo, escravizados às vezes em situações onde as pessoas estão se aproveitando de nós. E quando Jesus ele entra na nossa vida, ele nos liberta, ele faz com que nós tenhamos um novo caminhar, né? As pessoas às vezes falam: puxa, a lei me oprime, eu não quero seguir a lei, ela me oprime, ela me faz isso. Mas obedecer a palavra de Deus é a melhor coisa, porque a nossa vida ela vai melhorar. Claro que a gente vai ter que deixar algumas situações, situações de pecado, situações ali onde prejudicam outras pessoas, situações onde às vezes talvez nós tenhamos que tomar um prejuízo para poder observar a lei de Deus, mas o Senhor ele sempre vai ter restituição. Com Deus a gente nunca sai perdendo. Se nós perdermos em algum momento, se nós perseverarmos, o Senhor nos restitui, e vai nos restituir dobrado, né? Como foi na vida de Jó. Perdeu por um momento da vida, ficou sem entender durante um período, mas quando ele teve encontro com Deus, Deus explicou o porquê dele passar tudo aquilo, ele conheceu a Deus de verdade e teve tudo restituído de forma dobrada daquilo que perdeu, e viveu uma vida ali vitoriosa, uma vida cheia de paz ali na presença de Deus. E é isso que ele faz na nossa vida, né? Ele faz com que nós andemos em vitória, andemos na presença dele de uma forma vitoriosa. Então, esse é um ponto importante. Na sequência aqui, né, a gente vê aqui nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Ele volta a repetir aquele princípio, né, de não ser apenas ouvinte, mas praticante, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. E por fim, ele fala o seguinte: esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, se eu obedecer a palavra de Deus, se eu andar de acordo com os princípios estabelecidos nessa palavra, aquilo que Deus ele deseja para a minha vida, tudo que eu vier a realizar será bem sucedido. Eu vou ser bem sucedido em todas as áreas da minha vida. Vou ser bem sucedido no amor, vou ser bem sucedido no trabalho, vou ser bem sucedido no ministério, vou ser bem sucedido nos relacionamentos, nos meus empreendimentos. Claro que aqueles que são direcionados por Deus, não sou eu que coloco os planos diante de Deus, está aqui Deus os planos, o Senhor agora me abençoa. Não, é Deus quem me direciona e eu, ao realizar esses empreendimentos, eles serão bem sucedidos de acordo com a vontade dele para a minha vida. Então, esse é um ponto importante, né? Que a obediência sempre vai gerar bênção, né? A obediência vai fazer com que eu seja bem sucedido. Então, existe uma promessa para aqueles que obedecem. Se eu obedecer a palavra de Deus, as coisas vão dar certo. Pode ser que eu passe por algum momento de luta, algum momento de dificuldade, algum momento de perda, mas certamente eu vou passar. Né? Os momentos ruins eles passam e quando eu passo, chega no outro lado, eu recebo ali o grande tesouro, né? Recebo a bênção, recebo a promessa de Deus, tudo aquilo que talvez tenha sido roubado, que eu tenha perdido, será restituído e mais que isso, né? Eu vou conhecer a Deus de uma maneira muito mais profunda e muito mais pessoal, que é o mais importante, né? Então, vou encerrar por aqui. Essa foi a palavra, né, para a gente estar meditando, meditar na importância da palavra de Deus sobre a minha vida, do conhecimento, que ele é muito importante, mas não é só conhecimento, mas principalmente a prática, a obediência aos princípios que são estabelecidos, as coisas que Deus está me direcionando para que eu possa praticar, e assim a minha vida vai ser bem sucedida, vai ser uma vida próspera, vai ser uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Tá bom? Então é isso, que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que
que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus. Se inscreva no canal, clica no sininho para que você possa receber aí as nossas notificações todas as vezes que sair um vídeo novo no canal e visite o nosso site, né? O nosso site é o www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, tudo isso /Auxílio Bíblico. Os links vão estar na descrição, caso você queira visitar, né, o site ou as redes sociais, e que Deus possa estar te abençoando grandemente. Deus te abençoe, fica na paz.